Lindezas, como vão? Tudo bem por aí? Por aqui tá ótimo, a gripe, ó, foi embora, a voz está saindo, de vez em quando fica um pigarrinho e tal, mas eu tiro, portanto não reparem. E não reparem também se passar um carro de som aqui e um rapaz cantando, eufórico, mas nós estamos com festa junina hoje aqui dentro do condomínio e de vez em quando o carro vem pelas ruas para chamar as pessoas para ir lá para a quadra, para festejar o dia, tá? Não reparem não, a gente esperou o máximo que pôde, mas agora tem que gravar. E eles continuam fazendo barulhinho. Pois é, minhas lindezas, hoje nós vamos tocar num assunto um pouco delicado. Delicado por quê? Porque eu vou falar nos bastidores da Vende-se um Véu de Noiva, uma novela que o SBT fez, uma adaptação de uma das novelas cujos textos o SBT comprou da Janete Claire. Janete Claire foi uma autora fantástica, fez muito sucesso em rádio, assim como Ivani Ribeiro. Tinha 35 obras, mais ou menos, em novelas de rádio, e o SBT comprou todas elas para poder fazer a adaptação de novelas. E a primeira que eles escolheram foi justamente Vende-se um Véu de Noiva. Né? A princípio pensaram em pôr o título de A Ilha do Profeta, porque tinha uma ilha, a Ilha do Profeta, onde eles tinham uma mansão, uma casa muito bonita, tal, onde morre a mulher do Rubens Baronese e a criança é salva por uma empregada, porque a Eunice manda a empregada jogar a criança fora, matar a criança, né? E aí a Maria Célia começa a correr com a criança para salvar, escorrega e cai do penhasco. E a criança fica, e o empregado pega, leva embora e acaba criando essa criança longe da Eunice, porque senão ela matava mesmo. Ela queria ficar com o dinheiro do Rubens Baronese, queria se casar com ele, enfim. Ela queria aquele homem perfumado, bonito, gostoso, rico para ela, não queria que continuasse com a prima dela. Ela era do mal, né? Muito bem, então escolheram essa novela. E a Iris foi designada para escrever com a ajuda de uns 4 ou 5 assistentes, cujos nomes eu não decorei para dizer para vocês, e nem do elenco todo. Né? Se vocês se interessarem, procurem no Wikipedia, nas páginas que são especializadas em televisão, como a do Nilson Xavier, por exemplo, que é fantástico como jornalista, onde ele fala tudo. Né? Bom, quem dirigia a direção geral era o Del Rangel, tinha o Luiz Antônio Piat e tinha o Rodolfo Silotti. Olha, Rodolfo, quanto tempo que a gente não viu o Rodolfo, Flavito, né? Verdade. Ele vinha aqui, a gente gostava tanto dele e de repente não sei o que, para onde ele foi, o que aconteceu com ele, perdemos contato. Ô Rodolfo, se comunica com a gente aqui se você estiver assistindo, saudade de você. Muito bem. Essa novela, ela teve 2 fases. O elenco mais jovem e depois o elenco adulto, que ficaria até o seu final. Antes da metade, até o seu final. Era esperado, a expectativa do SBT, era esperado um bom Ibope, o que não aconteceu na primeira fase. E depois fica difícil, né? Na segunda fase, você chamar o telespectador que se desinteressou pela história. Ela caminhou com um bom desempenho, digamos assim, né? E eu particularmente consegui fazer, graças a Deus, o meu trabalho com muita dignidade, recebi muitos elogios, né? A Eunice foi muito bem dentro da novela. E a autora ficou satisfeita, a direção também. E eu, particularmente, fiquei satisfeita com aquilo que eu apresentei, que eu fiz, com uma verdade, uma sinceridade fora do comum. Né? Me chamavam de capeta, né? Ela era uma capeta, e era mesmo, eu fiquei mesmo uma capeta. E como eu disse a vocês, eu tinha investido em mim, eu estava diferente, eu estava mais magra, bronzeada e tal. Estava muito bem, fisicamente estava muito bem, e emocionalmente também estava ficando. E aí aconteceu que eu reencontrei pessoas amadas nessa novela e conheci outras pessoas também muito queridas.
Eu reencontrei Maria Estela. Vocês se lembram de Maria Estela? Claro, né? Infelizmente não está mais conosco. Depois de algum tempo de terminada a novela, ela se foi. Mas era uma amiga muito querida desde a TV Excelsior. Oh, vamos voltar lá, né? Na década de 60, conheci Estela na TV Excelsior, era um doce de pessoa. Uma mulher de uma classe, de uma elegância, de um talento. E como amiga, de uma lealdade. Era uma pessoa que eu amava de paixão, realmente. E nós nos reencontramos depois da Tupi, depois da Bandeirantes, nos reencontramos no SBT nesse trabalho. E ela era uma das ticas. Lembra que eu contei para vocês que na Tupi tinha uma ticaiada? Márcia Maria dizia, Tica, onde você está? Estou aqui, estou na maquiagem. Tica, onde é que você está? Estela respondia, estou no cabeleireiro. Então eram as três ticas, eu, Márcia Maria e Maria Estela. Nós éramos muito unidas, éramos muito amigas. Marcinha também se foi. Eu estou aqui, eu sou turrona, né? Eu continuo aqui. E aí foi um prazer reencontrá-la. Ela diz, Elaine, que saudade de trabalhar com você, que coisa boa. Né? Fazia a tia do Rubens Baronese, que era o meu marido. Eu consegui casar com ele. Ela morreu, a criança sumiu e eu casei com ele. E aí escalaram um ator do Grupo Tapa, o Zé Carlos Machado, para fazer o meu marido. Eu não o conhecia e foi um prazer. Porque era um colega extraordinário, um humor, uma inteligência fora do comum e de um talento que eu parava e ficava olhando para ele em cena, sabe? Ele realmente se transformava no meu marido, no Rubens Baronese. Que pessoa interessante. Ele era muito interessante como ator. E foi uma satisfação trabalhar ao lado dele. Daniel Alvim eu também não conhecia. Nossa, e foi assim, amor à primeira vista. Daniel fazia meu filho e era como se ele realmente fosse, sabe? Porque eu tinha um carinho por ele e ele por mim. Realmente, nós nos gostávamos muito. Tinha o Ariel Mochi também no meu cenário, que fazia o mordomo da casa dos Baronese, e que, na realidade, depois se descobre quase no final da novela, ele tinha se casado comigo, a Eunice, numa fase em que ela estava péssima de dinheiro, não tinha onde morar, etc. e tal. Então, além de endemoniada, ela era bígama também. Quer dizer, ela era toda errada, né? Mas era um personagem fascinante, né? Que me desafiava, que me motivava a cada dia estudar e procurar fazer muito mais do que antes, né? Porque era um personagem mau, mas muito mau, e eu nunca tinha feito uma má tão má quanto ela, né? Então foi uma satisfação durante assim a novela todinha. Esse convívio com essas pessoas nesse cenário, né? E atores dos outros cenários e que não tinham muita convivência com a gente. Era agradabilíssimo também. Nós tínhamos um elenco fantástico. Vale a pena vocês lerem a reação, quase 50 atores, mas é muita gente para eu ficar citando aqui todos os nomes. E foi uma satisfação durante toda a novela conviver com essas pessoas, com as outras dos outros cenários que eram atores fantásticos também. A gente não se preocupava muito se estava dando ibope, se não estava dando ibope. Eu, principalmente, eu digo, cara, não quero ouvir falar nisso, né? Eu fiquei tanto tempo parada, eu investi tanto em mim, eu estou fazendo com tanta garra, com tanto empenho, que eu vou me preocupar só com isso. E não com as outras coisas. Bom, depois de 2 meses de gravação, eles gravaram muito no litoral paulista, em várias praias, Guarujá, Pernambuco, Pitangueiras, o outro elenco, o elenco mais jovem. Aí chegou a nossa vez de assumir a história e nós gravávamos numa casa, numa cidade do interior. Eu não vou dizer nem o nome do proprietário e nem o nome da cidade, para preservá-los, porque existe uma família, né? E não tem nada que denigra a imagem dessa família, mas eu vou contar fatos que aconteceram nos bastidores que não são considerados
normais. Né? Chegamos na residência, tinha uma cidade cenográfica também, feita aqui, na Anhanguera, fantástica, muito bonita realmente. Então tínhamos 2 lugares, né, de gravação. Lá, na cidade do interior, nessa mansão, e tínhamos aqui a cidade cenográfica também, aqui na Anhanguera, e os estúdios, Estúdio 7 e Estúdio 8, onde gravávamos as cenas internas. Né? Muito bem, e lá na casa nós gravávamos a sala e os quartos, realmente era lá também, nessa casa, alugada pelo SBT. Tomamos a condução, um ônibus, eu, Zé Carlos, todos nós, e muito empolgados, e fomos lá para casa. Quando nós chegamos na casa, tinha um pátio interno na casa. Era muito bonita, muito suntuosa. Eu diria que não era o meu gosto, eu gosto de coisa mais simples, mais acolhedora, sabe, mais colonial. Ela era monumental. Né? Era a casa principal, muito grande, de 2 andares. Aqui tinha separado da casa, como é que eu posso chamar isso que faz parte da casa, mas não faz parte do corpo principal? Um complexo? Uma edícula. Não, não era uma edícula. Era aqui na frente da casa. Tinham 2 quartos de hóspedes, 2 suítes de hóspedes. Mas não tinha conexão com a casa principal? Você tinha que caminhar um pouco no pátio e subir uma escada. É uma edícula, mãe. Uma edícula? Bom, tá bom. Então tinha uma edícula e aqui tinha um pátio interno, aqui do lado direito tinha um estúdio muito grande em cima e na parte de baixo um salão de festa e mais 2 acomodações também, onde tinha figurino, onde fizeram a maquiagem temporariamente, depois mudou de lugar. Né? E nesse pátio também tinham 2 quartos aqui na frente de hóspede, bem na escadaria que subia lá para casa. Tinham 2 escadas, uma que dava na sala e uma que dava na cozinha. E esse complexo, não sei, é edícula também, outra edícula, onde tinha esse estúdio muito grande, onde nós fizemos esse salão de festa que ficava embaixo, fizeram um refeitório, onde nós fazíamos as nossas refeições, café da manhã, almoço e tal, né? Você pode chamar também de anexo, tá? Era um anexo, prefiro. Eram 2 anexos desmembrados ali da casa principal, mas fazia parte da casa, né? Então, lá em cima, bem lá em cima, atrás da casa principal, tinha a casa dos empregados da casa que eu nunca vi. Eles nunca se apresentaram para nós atores. Nós ficamos sempre sozinhos na casa. Né? E esta casa foi alugada para o SBT com muita resistência. Os proprietários não queriam alugar e disseram assim, bom, nós não estamos morando na casa atualmente, mas alugamos, depois de muita insistência, com a condição de que não se mexa em absolutamente nada. Nenhum móvel mudado de lugar, nada. Simplesmente acrescentem um vaso de planta, uma planta, alguma coisa. Mas não puxem nada, não modifiquem a decoração, a disposição da mobília, de nada. E isso foi feito. Realmente, a arte, os contrarregras, a produção respeitaram esse pedido, né, dos donos da casa. Muito bem. Chegamos, olha, por favor, não tirem nada do lugar, a casa foi alugada com resistência, não querem que tire nada do lugar, as pessoas não moram aqui, a casa está vazia, vazia no sentido de moradores, né? O máximo de cuidado possível. Ok, todo mundo avisado. Descemos do ônibus, eu e Estela. Olha a dica, chegamos. Ai, Estela, que bom, Deus nos abençoe, que a gente consiga fazer um bom trabalho. E a Estela estava olhando para o alto, para o que seria esse estúdio lá no alto. Eu olhei. Oi, tudo bem? Ela disse, tudo bem. Tudo bem. Estela, está acontecendo alguma coisa? Não, meu amor, não. Bom, vamos conhecer lá dentro? Vamos conhecer lá dentro. Entramos, conhecemos o refeitório, o que seria o refeitório a partir daquele dia, o camarim e a maquiagem provisória, né? Depois nós mudamos para o quarto de hóspede, que ficava perto da escadaria para fazer a maquiagem, e o vestiário passou para esse anexo,
onde era de hóspede para troca de roupa nossa. E às vezes, quando tinha necessidade, levavam as roupas lá para cima, para as trocas irem mais rápidas, para a gente não ter que ficar descendo e perdendo tempo. Quando nós conhecemos tudo, nos maquiamos, nos vestimos, estávamos prontos esperando o Del chegar, porque o Del ia gravar as primeiras cenas feitas com esse elenco de adultos já e que ficaríamos até o final. Nós dizíamos, vamos conhecer as coisas, né? Aí nós saímos do refeitório e a Estela saiu na minha frente e olhou para cima. Eu disse, Estela, ou você me diz o que está acontecendo, eu vou beliscar você. O que tem? Por que você perdeu lá em cima? Né? Que toda hora você está olhando. Ela falou, coisa estranha. Eu falei, o que é estranho? Quando nós descemos do ônibus, tinha um cara ali na janela. Ele estava atrás do vidro, ele olhou para nós e uma cara de quem não estava gostando da nossa presença aqui. Eu olhei. Não tem ninguém na casa. Eles avisaram que a casa está vazia, né? Quem é que está lá em cima olhando a gente? Não sei, pode ser alguém da equipe, né? Ou um empregado, sei lá. Mas era um homem alto, olhando, uma boa aparência. Eu falei, bom, foi embora, ou vai se apresentar para a gente, vamos embora. Aí nós fomos nesse anexo dos hóspedes, conhecemos e subimos, fomos para a casa principal. Era uma sala, gente. Era uma sala imensa, mas enorme. O chão era de pedra, mas não essas pedras que nós conhecemos. Era não sei, meu filho, era uma pedra cor de tijolo. Sabe como se fosse tijolo? Mas não quebrava quando a gente andava. E tinha um tipo de um verniz, uma resina que impermeava aquilo. Não era um cimento queimado, não? Alguma coisa assim? Não era cimento queimado. Corante? Não, eram pedras. Mas pedras como se fossem tijolos. Até algumas eram um pouco desniveladas que eu de salto. E a Estela, às vezes, também, a gente torcia um pouquinho o pé, sabe? Uhum. Não era confortável. E eu olhei para aquela sala, para aqueles móveis, as plantas tinham que ser grandes, piano de cauda, umas tapeçarias, uns quadros, mas uma coisa que tinha um peso. Eu disse, é bonita, realmente é bonita, mas eu não gostaria de morar aqui. Aí eu disse, ai, que coisa. Ela disse, que foi? Nossa, aqui tem peso, a energia, alguma coisa, tem um peso aqui dentro. Aí ela falou, é? A gente vai sentir isso o tempo todo. Eu disse, puxa, que bom, essa minha impressão vai piorar? Ela, eu digo, não diria piorar, talvez você até se acostume com ela, mas ela vai permanecer. E a Estela era espiritualista, né? A Estela frequentava centros, ela ajudava muitas pessoas, participava de campanhas para ajudar as pessoas muito pobrinhas que moravam perto dela, etc. e tal. E eu disse, por quê? Ela falou, nada, meu amor, nada, vamos conhecer a casa. E no fim, assim, da sala, tinha um portão de ferro que dava para um jardim interno. Um jardim imenso, gente, com árvores, com plantas lindíssimas. Era realmente uma casa que ostentava a riqueza, né? E o Rubens Baronese, meu marido na novela, era dono de uma empresa de pescados colossal. Ele era muito rico. Tinha que ser uma casa desse porte. No fim da sala tinha uma escadinha que subia. Ia para o dormitório do casal, né? O dormitório principal da casa. E antes de chegar na entradinha desse quarto, que esse seria o meu quarto, vai ser o meu quarto, tinha uma mesinha de baralho. Nossa, em todas as novelas que eu trabalhei com a Estela, a gente sempre jogou um buraco, um carteadinho nas horas de folga. E tinha o feltro verde, tinha o baralho, tinha o livrinho para fazer anotação, tinha caneta e tinha um óculos de um homem assim, na mesinha. A Estela, tá tudo pronto. É só a gente sentar e 2 cadeirinhas. A mesa não era grande, era uma mesinha redonda. Ali provavelmente 2 pessoas jogavam sempre, né?
e esse óculos de homem, um óculos masculino. Eu digo, mas não pode mexer no óculos. Ela disse, a gente vai ter que tomar cuidado com o óculos, deixar o óculos aí de lado. Mas a gente não vai poder deixar esse óculos assim no meio como tá, para poder jogar carteado. E nós olhamos para a mesa e eu fiquei com uma sensação. Aí eu disse assim, Estela, está acontecendo alguma coisa? Ela falou, por quê? Eu estou sentindo alguém aqui nessa mesa. Aí ela disse, talvez, quem sabe. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, Elaine, para com isso, vai. Vamos passar cenas? Vamos passar cenas. Passamos algumas cenas, Del chegou e começava a gravação exatamente pelo meu quarto, que seria o meu quarto. Eu ainda não tinha conhecido. Aí Del falou assim, vamos lá, Elaine, vamos lá, Rubens. Entrou o Zé Carlos Machado, já estava se aprontando enquanto nós estávamos fazendo essa andança, esse conhecimento pela casa. Vamos lá, não sei o quê, vamos gravar. Eu tinha que conheci o quarto imenso, uma cama de casal, um criado mudo cheio de remédio, uma cômoda cheia de coisas, tem algumas bijuterias, vasos, não sei o quê, um closet aqui do lado e um banheiro, 2 corredores que saíam assim desse quarto, iam para lá adiante, onde tinha uma estante de livros muito grande, com uma cadeira, mesinha com abajur aqui, outra poltrona aqui com mesinha e abajur. E no centro, separando o quarto dessa biblioteca, digamos assim, que você tinha acesso por esses 2 corredores, tinha um vão enorme, uma escadaria muito bonita, que saía no escritório de baixo, que ia ser o escritório do Rubens Baronese. E a casa era assim, era escritório de alguém. Meu Deus, que quarto! Umas janelas, um estilo muito diferente. E eu entrei para conhecer, passei pelo closet. Quando eu entrei no banheiro, tinha um par de chinelos masculino e um hobby pendurado. Aí eu digo, bom, devem ter deixado aqui por causa do Zé Carlos, deve ser roupa do Rubens, que vence alguma troca dele aqui, né? Mais uma sensação horrível em mim. Horrível. Aí eu digo, meu Deus do céu, isso tem que passar, isso tem que passar. Eu rezei um Pai Nosso. E eu disse, eu não sei o que está acontecendo, mas Pai Nosso, Deus me proteja, eu tenho que fazer o meu trabalho o melhor que eu puder, eu não posso ficar com essa sensação dentro de mim, eu tenho que me entregar para o personagem. E fui e me entreguei. Tinha a cama, uma cômoda, um baú e tinha um criado mudo cheio de remédio. Uma roupa de cama bonita que a diretora de arte tinha posto, uma cama mais ou menos antiga, pesada, que tem aqueles voais, aquelas coisas que você pode soltar, né? Para inseto, essas coisas. Bom, fizemos a primeira cena. Fui para o banheiro para me trocar, para fazer a segunda cena. Não dá para ficar aqui sozinha. Não estou conseguindo. Chamei a camareira. Eu digo, olha, você, por favor, me vista e fique aqui comigo. Eu preciso de companhia aqui. O que está acontecendo, Elaine? Eu não estou me sentindo bem sozinha. Ela disse, ninguém está. Mas eu fico aqui com você? Sim. Mas eu vou chamar a assistente de cabelo, porque assim eu também não fico sozinha quando você entrar no quarto. Olha que loucura. Chamou. Aí ficaram as 2 lá, enquanto eu fazia a cena quietinhas, até a cena terminar, e fiz toda a sequência de quarto, me trocando, fazendo, acontecendo, exatamente dessa forma. O contra-regra ficava me olhando, parado, me olhando, mas não disse nada. Os câmeras também quietos, não disseram nada. Então, quando era muita gente no quarto, né? Então todo mundo se sentia confortável e protegido, né? Mas ninguém estava totalmente à vontade, só que ninguém tinha coragem de tocar no assunto. Aí eu desci, Estela estava com umas 2 ou 3 pessoas lá na sala, né? Me esperando, porque depois nós íamos gravar cenas na sala, eu, ela, o Daniel, etc. Tava o Daniel, tava mais duas ou 3 pessoas. E eu falei, tudo bem? E aí, Elaine? Falei, tudo bem. Fiz as cenas, saíram ótimas, foi muito bom, química entre eu e Zé foi perfeita.
olha, foi gratificante. Mas eu não estava me sentindo bem lá em cima. Ela disse, senta aqui perto de mim. Aí eu sentei perto da Estela e falei, o que foi, querida? Eu falei, Estela, eu não sei o que está acontecendo. Um chinelo lá de um homem, um penhoar de um homem e um monte de remédio em cima do criado mudo e não se pode tirar nada, não se pode mexer em nada. E eu estou me sentindo muito mal, né? Ela disse, eu sei por quê. Disse, por quê? Porque o quarto é dele. Dele quem? Do dono. Mas o que tem? O dono não está morando em outro lugar? Peraí, o dono é aquele que você viu lá? É. Ué, então por que ele não se apresenta? Mas o que está acontecendo? A energia dele está chegando aqui até a gente? Ela disse, ele morreu. O quê? Ele morreu. Ele que construiu esta casa, eu acabei de saber agora. E a família não aguentou ficar aqui. A família foi embora. Mora em outro lugar. Uma família muito educada, tudo. Mas ele tinha um amor muito grande por essa casa. E ele está na casa ainda. E ele não queria que alugasse a casa. A casa é dele. Né? Ele está se sentindo desconfortável com a gente aqui. Eu digo, Estela, o que eu faço? Eu tô dormindo na cama dele? Tá. Provavelmente é a cama onde ele morreu. Tem remédios perto? Tá cheio, vai lá ver. Provavelmente ele morreu naquela cama. Mas como é que eu faço? Como é que eu ajo? Simples, peça licença. Eu digo, ok. Quando você vai na casa de uma pessoa, você faz o quê? Eu peço licença para entrar, mesmo a pessoa me convidando, com licença. Então peça licença a ele. E realmente, quando eu entrava no quarto, quando eu chegava na casa, sempre, todos os dias que eu chegava, eu dizia, por favor, me dê licença para entrar. Eu estou aqui no exercício da minha profissão. Eu não estou aqui para desrespeitar ninguém. Um parêntese. Lindezas. Eu estou aqui fazendo narrativa da minha vida profissional e alguns fatos da minha vida pessoal. Eu tenho por princípio que liberdade é a coisa mais importante que nós temos na vida. Independente de que religião tenhamos, para que time de futebol torçamos, para que político a gente tenha dado voto, o partido que a gente gosta, as cores preferidas da gente. Sabe, o ser humano é bonito exatamente por isso, por causa das diferenças que existem. E nós só aprendemos coisas na nossa vida a partir do momento em que existam essas diferenças. E a gente precisa ouvir quem é diferente, quem pensa diferente, quem age diferente, quem tem preferências diferentes da gente. Só assim a gente consegue caminhar na vida, aprender a evoluir. E é isto. Essas diferenças é que nos encantam como seres humanos. É ouvir o outro, porque sempre, por mais humilde que a pessoa seja, com certeza terá uma lição para nós. Por que esse parêntese? Por que eu estou dizendo isso? Porque no programa anterior eu falei em liberdade de expressão. E várias pessoas saíram do meu canal. E uma delas, aliás, de uma forma muito educada, colocou o seguinte: você me decepcionou porque você falou em liberdade, em política. E eu estou magoado com você e saí do seu canal. Agora, da próxima vez, se você for realmente como eu gosto, sou artista, e você falar o que me agrada, eu volto a me inscrever no seu canal. E eu respondi para essa pessoa, eu não sou bufão para ficar agradando o rei. E eu não sou. Vocês sabem o que é bufão? Aqueles palhacinhos que ficavam em todos os reinos. O bobo da corte, mãe. O bobo da corte. bobo da corte.
que tinha obrigação de divertir o rei durante 24 horas. Ora, artista não é isso. E você não é rei. E eu não quero você no meu canal ou na minha página. Eu respeito a sua liberdade e respeite a minha. Quem não quer assistir o que eu digo, não assista o canal. Mas não me agrida. Eu não estou aqui para isso. Então, o que eu estou contando hoje, algumas pessoas podem achar que eu estou querendo doutriná-las para o espiritismo, por exemplo. Não quero doutrinar ninguém para absolutamente nada. Cada um pensa o que quiser, tem a ideia que quiser, acabei de dizer. Eu simplesmente estou contando fatos acontecidos. Agora, se me perguntarem, gente, eu não tenho religião, eu tenho Deus no meu coração. E eu respeito todas. Eu respeito a igreja evangélica, eu respeito a igreja católica, eu respeito o espiritismo, doutrina espírita. Eu respeito tudo, porque todas têm uma só finalidade. Todas voltadas para um único Deus. Eu vou numa igreja evangélica, eu vou numa igreja católica, eu vou num centro. Aonde quer que seja, eu vou respeitar todos. E eu vou entender a linguagem de todos. E se eu não souber alguma coisa, eu vou prestar muita atenção para aprender. Agora, a espiritualidade, para mim, ela me atrai sim. Por quê? Porque caminha de mãos dadas com a ciência. É energia. Existe a polaridade, a tomadinha que você liga, o ferro elétrico, funciona porque tem a energia positiva e a energia negativa. Energia. Nós somos o quê? Nós somos isso aqui? Esse pedaço de carne, esses ossos? Só isso? Ou nós somos essência? Nós somos uma energia que veio de uma energia maior que é Deus. O que nós somos? Então eu acredito sim na energia que existia dentro daquela casa. De uma pessoa que construiu aquilo com muito amor, que ficou com muito apego e que não quis evoluir, não quis seguir na direção da luz ou da casa do Pai Eterno. Ou às vezes sequer percebeu o que aconteceu com ele, mãe. Pode ser, meu bem. Muitos pode ter sido uma coisa, né, fulminante. Muitos desencarnados, eles demoram algum tempo a perceber que não estão mais no corpo físico, né? Eles ficam exatamente ainda ancorados no plano material por conta de apego, preferências, etc. Sim, meu amor. Então, a gente tratava isto com muita delicadeza, principalmente eu e Estela, com muito cuidado. E perceba, a equipe inteira, aconteceram coisas com a equipe inteira. Não comentavam, respeitavam. Porque aquela energia presente dentro daquela casa, ela estava solitária. Não sei há quanto tempo. A família não morava mais lá. Né? E não sei quanto tempo mais ele ficou dentro daquela casa. Mas algumas coisas aconteceram sim. Então eu vou contar. Comigo não muitas, poucas, porque eu me apegava na minha oração, né? E me explicava porque eu estava ali e tal. E chegou num determinado ponto que eu tenho a impressão de que aquela energia se acostumou com algumas presenças. Né? Só não gostava quando mexesse nas coisas. Quando mexiam nas coisas, realmente não gostava. E eu vou explicar para vocês o seguinte, o que aconteceu comigo um dia. Gravação do quarto. Muitas câmeras, contra-regra, arte, todo mundo presente. Eu me troquei sempre com aquele esquema, alguém comigo, né? E alguém pedia outro alguém para ficar. Ficavam sempre duas pessoas. Tinha sempre as entradas, ou a entrada do quarto aqui, por um saguãozinho que tinha pequeno, depois da escadaria que dava para a sala, ou a entrada do closet para o banheiro. Então eu estava sempre num desses dois lugares. Né? E sempre me sentindo desconfortável. Aí um dia eu entrei no quarto antes da gravação, já tinha chegado muita gente, acho que é Rodolfo que dirigiu essa cena.
E eu me sentei em cima do baú que tinha nos pés da cama. Foi exatamente o que eu fiz. Foi Deus, que foi isso? Elaine, tudo bem? Cara, eu sentei aqui, eu levei um choque. Olha, o meu cabelo tá em pé, tá aqui. Não, teu cabelo tá no lugar. Vocês não podem imaginar o que eu tô sentindo, porque eu sentei aqui nesse baú. Né? O contra-regra me olhou. Eu digo, o que foi? Nada, Laininha, nada, tá tudo bem. Rodolfo subiu, ensaiamos, gravamos. E eu fiquei realmente com uma sensação horrível. Eu digo, mas o que foi que eu fiz? O que aconteceu? Será que tem um fio ligado dentro desse baú e que dá choque quando você senta alguma coisa? A contra-regra riu. Eu falei, não, agora você vai falar comigo. Tem alguma coisa errada, você vai me explicar. O que tem dentro desse baú? Porque se você não falar, eu vou abrir. Não faça isso. Eu digo, o que tem dentro desse baú? As cinzas dele estão aí. Você dá risada? Eu dou. É engraçado, né? Lembra como eu cheguei em casa depois dessa gravação? Era o quê? Era uma urna com as cinzas do cara, é isso? Sim, a urna dele estava dentro desse baú. Então, ali é o ponto de ancoragem dele com o plano físico, mãe. É o que sobrou do corpo material dele, tá ali. Sim, meu amor, ele estava lá, dentro do quarto, nos pés da cama. E eu estava gravando na cama. Né? Eu e o Zé Carlos Machado, a gente tinha muita gravação naquela cama. Era impressionante a energia que tem. Os remédios que tinham ali em cima do criado mudo eram dele. Era o que ele tomou antes de passar mal e morrer. Né? Era para tratamento dele. Agora vai rolar o momento axé aqui do programa. Vocês estão ouvindo? Apesar de ser festa junina aqui do condomínio, a música que tá tocando é meio axé, né? Olha lá. Ele passa cantando pelas ruas. Ai, acho que está se afastando, vai. Tem berrante também, Pantanal presente aqui. Mais um programa do Pantanal. Aldeia da Serra. Mais um programa do Pantanal. Foi ótimo. O quarto programa do Pantanal. Bom, gente, aí foram buscar a Estela, chamar a Estela. A Estela veio e disse assim, Tica, tudo bem, tá tudo bem. Bati no microfone. Bateu. Bati? Bateu. Bom, Tudo desculpem, eu bati, foi por causa do berrante, que eu fiquei perturbado com o berrante agora. Passou o incidente, a Estela disse assim, tudo bem. Aí eu chamei o diretor, eu disse, olha, você vai me fazer uma gentileza. Você vai ligar para a dona da casa e vai dizer para tirar esse baú deste quarto. Porque com o baú eu não fico mais. Tá certo, a cama, o chinelo, o hobby, esse mal-estar, mas é desrespeito. Eu me sinto desrespeitando a pessoa. Por favor, tirem daqui. Pelo menos nos dias de gravação. Aí eu fui almoçar e eu ia voltar. Quando eu voltei, o baú já tinha sumido. Sumiu o baú, sumiu tudo. E tinha, nessa entrada do quarto, tinha uma porta grande, que eu imaginei, um armário onde guardam roupas de cama, roupas de banho, roupas, né? Mas eu nunca abri, evidentemente que eu nunca abri. E estava trancado, inclusive, não tinha chave. Aí, quando começou a gravação, eu disse, Elaine, tudo bem, não vamos dizer para você onde foi, ela autorizou, nós retiramos, pode ficar tranquila. E eu tinha que ficar esperando nesse hallzinho, né? E a camareira, coitadinha, ela estava aqui na escada, né? Aí eu encostei na porta, essa porta que tinha, e fiquei esperando a deixa para poder entrar no quarto. E comecei a... Aí eu digo, vem cá perto de mim. Aqui. Aí a cama, que foi? Fica aqui. E eu puxei ela e grudei nela. A sensação que eu tinha é que era alguém que queria me levar para dentro do armário. Eu dizia, eu não sei o que está acontecendo, meu Deus. Eu ficava desesperada. Aí entrei, fiz a cena, tudo direitinho, disse para o contra-regra, cara, o que está acontecendo? Por quê? O que tem dentro daquele armário? Nada, Elaine, não sei, não sabemos, é da casa. Mas por quê? Eu não sentia isso antes. Eu ficava lá esperando, tinha um mal-estar. Mas agora é como se alguma coisa quisesse me puxar para dentro do armário.
Aí ele olhou para as câmeras e tal e disse assim, a urna está lá. Cancela. Vocês vão arrumar outro lugar. Aqui, longe desse quarto. Vocês vão arrumar outro lugar. Tá bom, Elaine. Então, precisamos procurar um lugar onde você não entre, alguma coisa. Algum lugar mais... Achamos que aqui seria prático. Por favor, tire ele daqui. Tiraram, eu continuei gravando. Melhorou um pouquinho, melhorou um pouco. Eu já não tinha mais a sensação física, né, ficava só um pouco distante. E sempre a Estela orando e eu orando, né. E fomos levando, e fomos nos acostumando. E chegávamos às vezes de dia, a Estela dizia assim, como vai, tudo bem? Eu digo, com licença, viemos trabalhar hoje de novo aqui. Nos dê boas-vindas, por favor, não estamos desrespeitando. E fomos levando e ninguém comentava nada com o outro. Eu não falava com a camareira, o maquiador, ninguém ficava tututu porque aconteceu, porque ouviu, porque viu, porque fez, porque aconteceu. Nada. É como se nada acontecesse. E eu acredito que todo mundo estivesse orando, né, desejando bem, desejando evolução, que encontrasse o caminhozinho dele e tal. Aí, gente, um dia, eu tinha uma discussão com o Rubens no escritório. Só que ele estava trabalhando e eu estava lá em cima no quarto. Tudo estava localizado ali, no escritório, lá embaixo, câmeras, microfone, tudo, iluminador, tudo. E um iluminador ficou comigo aqui em cima. O quarto estava lá adiante. Eu estava aqui perto da estante. Uma estante com muitos livros, uma boneca grande, bonita. Ela ficava sentada assim em cima de uma prateleira, olhando para baixo. Eu sentei aqui nessa poltrona e ele voltou um holofote para a escadaria, porque eu descia descalça. E descia e dizia assim, por que você não sobe? Porque você não vai me ver? Porque você não quer dormir comigo? Ou porque não sei o quê? E começava a briga, ela com o Rubens. Então ele iluminou a escadaria que eu descia de negligê, um penhoar esvoaçante, descalça e tal, ia parar lá embaixo para a briga. Eu fiquei sentada na cadeirinha e ele estava em pé, perto tinha uma muradinha de ferro, né? Em volta assim daquele vão grande, e ele direcionando o holofote para baixo. E eu falei, ai. Eu falei, o que foi, Elaine? Essa boneca tá olhando para mim. Ele falou, não tá, Elaine. A boneca tá olhando para baixo. A boneca era de louça? O rosto dela era de louça, as mãos eram de louça, os pés. E o resto era de pano. Uhum. Era muito interessante a boneca. Não era brasileira. Fizeram uma viagem. Era gringa. Trouxeram uma boneca ele era gringa. francês. Ele era francês. Aí eu olhava e a boneca estava olhando para mim. Eu disse, ela está olhando para mim. Ele falou assim, Elaine, eu não vou mexer nela. É melhor você mudar de lugar. Porque você está na direção dos olhos dela. Eu fui mais para lá. Ela olhava para mim. Ela estava de olho em mim. Aí ele dizia assim, para com isso, menina, não tem nada, que coisa, que loucura. Vamos gravar, 1, 2, 3, gravando. Começou a cena lá embaixo. E eu esperando a deixa. De repente, fez assim. Pá! A boneca explodiu. Voou caco da cabeça da boneca para tudo quanto foi lado. Mas foi assim, instantâneo. Eu levantei da cadeira, eu desci correndo aquela escada e o iluminador, ele não desceu a escada, ele saltou. Devia ter 2 metros de altura, 2 metros e pouco. O cara se jogou. Ele se jogou, ele saltou de onde ele estava. E eu não pensei 2 vezes, eu vou cortar os pés, os cacos vão me machucar, nada. Eu não queria saber. Eu disse, corta, faz à vontade, arrebenta a perna. Aí todo mundo foi catar os cacos da boneca para colar
Porque como é que nós vamos justificar isso? Elaine, ele bateu o holofote na boneca e fez... Ele não fez nada. Eu estava sentada aqui longe, a boneca me olhou, eu resolvi me afastar. A boneca fez o quê? Ela me olhou. E o Del ria. Tá bom, ela olhou para você é bonitinha, é bom olhar para você. Ela achou você bonitinha. Eu me afastei. E ele ainda falou para mim, Elaine, esquece isso, não está acontecendo nada. Né? E o holofote estava aqui, perto da... Como é que chama? Que eu acabei da muradinha, né? Do hall da escada, é isso? É, do hall, da cerquinha ali. Para as pessoas não caírem. Do guarda-corpo. Do guarda-corpo. Ele não mexeu no holofote. A boneca explodiu sozinha. Mas tinha calor nela, tinha a luz voltada para ela. Não! A luz estava para baixo, iluminando a escada. Coitado, queriam culpar o iluminador. Gente, ele saltou, ele pulou. Ele podia ter quebrado uma perna. Só para entender, a boneca era tipo uma Annabelle explosiva, é isso? Você lembra que a Annabelle é aquela boneca macumbada que aparece na série Invocação do Mal? Que eu não quis assistir. Que é um caso real de 2 parapsicólogos norte-americanos, que era o casal Warren, né? Que eles lidavam com esses casos de obsessão de casas pesadíssimas, Sim. assim. E a Annabelle era uma boneca amaldiçoada. Só que nesse caso foi uma Annabelle explosiva, né? Ela ficou de saco tão cheio de vocês que ela explodiu, é isso? Não era ela, né? Não era ela. Alguma coisa que estava nela, né? Ali naquela cena. Provavelmente era o rapaz, né? O dono da casa. O dono da casa. Nesse dia ele explodiu. Ele usou a boneca como veículo para extravasar a energia. Cuidado! Cuidado com o que vocês fazem, qualquer coisa assim. Bom, resultado, a cena tinha que ser gravada, Flávio. A boneca não tinha solução, aí telefonaram, pediram desculpa onde tinha comprado a boneca, se recordava da compra da boneca. Se não, foi numa viagem, nós trouxemos de fora do país. Uhum. Não tem essa boneca aqui, vocês procurem alguma coisa semelhante e coloquem no lugar. Porque realmente eu não quero nenhuma boneca toda colada, né? E também não dava. Ela explodiu tanto, a explosão foi tão... Não dava para achar os pedaços. Mas sabe, foi não é uma coisa que cai e que quebra um pedacinho, não. Foi uma explosão. Olha, gente. Foi muito sério o que aconteceu. Muito sério. Eu sei que a Estela rezou muito, a Estela pediu para as pessoas também para rezarem, para ele achar o caminhozinho dele e tal, para essa energia se acalmar, para nós continuarmos o nosso trabalho. Nada terminou com o nosso empenho, com a nossa garra, com a nossa vontade de fazer bem feito, com a união que existia dentro daquele elenco, graças a Deus. Todos eram do bem. Então, acho que acalmou, né? Acalmou essa energia e passou a conviver melhor. Às vezes, sim, um dia eu estava me trocando e, de repente, eu resolvi colocar bijuteria, achando que a camareira ainda estava no quarto. E como eles estavam com o retorno no corredor, que dava para esses quartos, então eles colocaram banquinhos e puseram o retorno, puseram o áudio, toda a mesinha de áudio, estava toda ali no corredor. Ela resolveu sair do quarto, abriu a porta devagarinho para poder ir lá ver o retorno. A Elaine já está vestidinha. E eu estava lá, pondo brinco, coisa. De repente, a luz apagou. Fulana. Ninguém. Ela não estava no quarto. Fulana! Eu dei um berro, gente. Mas ao mesmo tempo que eu dei um berro, o pavor era tão grande, mas tão grande, né? Porque eu pensei assim, eu tenho medo do que eu não vejo. Não, eu não quero ver. Eu não quero ver. Não aparece porque eu não quero ver. Aí abriram a porta correndo, veio todo mundo, Elaine que foi, me largaram aqui sozinha, eu não quero ficar sozinha. Tá bom, estamos aqui. Já tinham arrumado lanterna, né?
Os técnicos estão sempre muito bem equipados e preparados para qualquer emergência. Mas a luz voltou depois de 10 minutos, graças a Deus a luz voltou. Mas aconteceu isso também. E fomos caminhando, fomos gravando, fomos convivendo. Algumas coisinhas aconteciam, um garfo caía da mesa, né? O guardanapo não parava. Então, tinha umas coisas assim, sempre como se fosse brincadeira, realmente. Elaine, você derrubou o guardanapo? Não, não fui eu. Eu não derrubei guardanapo nenhum. Como não? Eu não derrubei o guardanapo. E o que houve com o garfo? O garfo caiu. Mas quem derrubou o garfo? O garfo caiu. Tá bom, então vamos gravar. Nem insistiu muito no assunto, entendeu? Tinha umas coisas assim que aconteciam. Vocês chegaram a ver objetos se movendo? Do nada? Não, ou não? o garfo caía. Do nada, assim? Pum. Sim, você não via. Não era demonstração entendeu? De poderes de telecinese, que o cara conseguia mover o objeto. Não. Tá. Simplesmente você estava ensaiando o começo da cena, pum, voava. Aconteceu. Tá. Você estava aqui focado no teu trabalho. Eram repentes, né? Eram repentes. Olha, eu ouvi dizer que muita gente viu muita coisa, que ouviu muita coisa, mas eu não queria que me contasse, porque eu já estava num grau de receio, né? Que se alguém viesse me falar alguma coisa, eu ia piorar. E como eu entrava muito, era um personagem muito difícil, eu gritava, tinha cena de loucura, ela era uma doida, ela percorria aquela cena, aquela casa inteirinha, ela se movimentava muito, né? Eu não podia ficar com esse tipo de receio. Mas pensa assim, o teu personagem era uma vilã, então naturalmente ela já trazia uma energia vibratória bem densa, né? Sim. Pelo fato dela ser má. Sim. E certamente isso incomodou também quem estava presente ali, não fisicamente, né? Mas de uma outra forma. Energeticamente, né? Porque eu realmente atraía uma energia densa. Por causa do personagem. As pessoas não pensam nisso. E esses episódios que você relata, essas coisas acontecem. Né, de interferência direta de energia sobre a matéria, é bem típico de seres, de entidades espirituais muito densos, que conseguem operar a matéria de forma tão fácil. Né? Sim, querido. Bom, nós não conseguíamos, por exemplo, chegar na porta daquele... Às vezes eu gravava numa mesinha que tinha na parte externa, com algumas cadeirinhas e tal, e ficava muito próximo da porta de entrada desse anexo, onde tinha um escritório de arquitetura que, segundo fontes de informação do elenco, de arte, essas coisas, né? Ele trabalharia ali com 3, 4 arquitetos, porque ele fazia obras monumentais, coisas muito grandes, né? No entorno ou fora, em outra cidade e tal. Então diz que era um arquiteto muito conceituado que fazia arquitetura séria, pesada, né? Coisas muito grandes, vultuosas, né? E nós fomos até o final da novela assim. Mas numa convivência mais amena, mais pacífica, e realmente nenhuma pessoa fez um movimento para afastar, para falar, para que isso fosse... Nada, calma. A gente respeitou. E ele deve ter se sentido respeitado, né? Dando dignidade a ele. Ele continuava sendo o dono daquela casa. Aí começou a loucura da minha personagem. Ela foi internada e ficou algum tempo presa, fugiu da cadeia, completamente louca. Até que um dia ela ia parar numa praia e morria. Ela caía do penhasco exatamente como tinha acontecido com a Maria Célia. Aquela mulher que, para fugir dela, deixou o filho e escorregou e caiu no penhasco, né? Para não matar a criança. Porque ela tinha pedido para a empregada para matar a criança. E a Maria Célia, na tentativa de salvar o filhinho dela, ela escorregou. Mas ela conseguiu deixar a criança e se segurar. Mas caiu no mar e morreu.
E acontece exatamente isso com a Eunice. Ela teve o mesmo final. Muito bem, eu tinha gravação, 3 dias de praia, a morte da Eunice, e eles não me escalaram no primeiro dia, então tinha descido uma equipe imensa, coisas de bastidor, e que não tinha fantasma. A Eunice virava fantasma. E aí eu disse ao Flávio, eu não gravo hoje, eu vou deixar tudo pronto, mala, bolsa, minha roupinha, tudo prontinho aqui. E amanhã cedo eu jogo uma água no corpo, mas eu não vou com o meu carro. Ele disse, por quê? Eu preciso que você me leve, porque eu vou dormir lá. Então eu não quero deixar o meu carro no estacionamento da Anhanguera a noite inteira, sozinho. Porque todo mundo vai embora, vai ficar o meu carro lá no estacionamento, né? Tem porteiro, tem tudo, mas de qualquer forma, eu não gostaria do meu carro ficar exposto dessa forma. Ele falou, não, sem problema nenhum. Mas como é que você vem para casa depois? Eu peço para o motorista, em vez de me deixar na Anhanguera, me deixar aqui. Ok, então eu levo você. Amanhecemos, de manhã, eu tentei levantar. Gente, a casa, o quarto fez assim, em cima de mim. E pondo tudo para fora. Era um mal-estar. Eu estava numa crise de labirintite como eu jamais havia tido na vida. Só que imediatamente passou pela minha cabeça, eu não vou poder gravar. Eu tenho 300 pessoas no Guarujá. Figuração, a técnica inteira, direção, o elenco todo estava lá, eram muitas cenas. De como é que as pessoas tinham dormido lá, as pessoas tinham se alimentado lá. Imagina o dinheiro investido nessa gravação. Para vocês terem uma ideia, cada capítulo custava, na época, isso em 2009, eu não falei, né? A novela foi de julho de 2009 até janeiro, fevereiro de 2010, no ar. Então, na época que ela foi feita, custava R$180 mil o capítulo. Agora deve custar muito mais. Mas, de qualquer forma, era muito dinheiro, né? Para jogar fora assim, com figuração, com comida, com tudo. Aí Flávio Vitor bateu na porta do quarto e eu, Ele falou, opa, tá acontecendo alguma coisa. Abriu a porta e eu tinha um balde. Ele correu pro meu banheiro, pegou um balde, me deu o balde. E eu... Chamou o Hugo. Chamava o Hugo o tempo todo, né? Chamava o Hugo, é bom. Tava horrível, né, filhinho? Tava feio aqui. E eu queria falar, eu chorava, eu fazia tudo que vocês possam imaginar, porque eu tinha que gravar. E a única coisa que eu disse para eles é assim, telefona. SBT, telefona. Ele pegou minha bolsa, minha agenda, imediatamente localizou o telefone de produção, tudo, ligou. E disse, olha, ela está passando muito mal, não tem condições, ela está tendo uma crise de labirintite. Eu disse, pelo amor de Deus, Flávio, não faça isso conosco. Traga a sua mãe de pijama, se for necessário. Tem um pronto-socorro aqui dentro, e tem, sempre teve. O SBT tem assistência médica a qualquer hora, para qualquer funcionário, com médicos presentes. Eu estou preparando o médico, ele vai esperar a Elaine para ver o que ela tem, vai curar, ele vai tirar esse mal-estar dela, porque ela tem que descer. Foi o que ele fez. Eu consegui levantar com muita dificuldade. Evidentemente que nem tomei banho, vesti a minha roupinha, que já estava tudo lá arrumado. Peguei a malinha, ele pegou a minha malinha, minha bolsinha, que estava tudo arrumado. Me pôs dentro do carro e eu fui. O médico me esperando, desceu, olhou, disse assim, está com a coluna fora do lugar. Essa crise de labirinto se deve a esse problema de coluna, ou de qualquer jeito, tirou seu labirinto também do lugar, temos que pôr no lugar. Vai na farmácia, me compra 2 homeopatias alemãs para o Flávio. Aqui vende, aqui dentro do SBT, porque eu receitei para as outras pessoas e tinha. Me traga já, ela vai pôr imediatamente 2 comprimidos embaixo da língua. Flávio foi buscar na farmácia, ele pôs a minha coluna no lugar, labirinto no lugar, e ficou me olhando e eu... A música não parava, né? Que tinha um zumbido no ouvido? Tinha uma campainha que... Crise de labirinto geralmente acontece. No comecinho é... esse chiadinho que avisa. Aí coloquei o comprimidinho e a produção, e aí? E aí não dá ainda, para com isso aí. Você está dando mais agonia nela. Ela vai ficar 2 horas aqui. Avisa lá, eles vão fazendo o que for possível. Daqui 2 horas,
provavelmente eu libere a Elaine se ela estiver melhor. Porque ela não pode descer assim, né? Como é que ela vai ficar lá? Não tem condições de gravar. Aí ele pôs minha coluna umas 2, 3 vezes, massageou, fez, aconteceu, e eu, enquanto isso, de 15 em 15 minutos, 2 comprimidinhos dessas 2 homeopatias alemãs, que eu não vou dizer o nome, mas são ótimas, são maravilhosas, embaixo da língua. E eu fui melhorando. Aí eu estava bem melhor. Ele disse, passa na lanchonete, compra água de coco para ela, porque ela está um pouco desidratada, que ela vomitou muito, não tomou café. E compra um sanduíche, uma coisa mais natural, né? Que ela possa se alimentar também um pouquinho. Aí o Flávio foi, comprou, eu já estava melhorzinha, eu tomei aguinha, não voltou. Eu comi um pedacinho do sanduíche, depois outro pedacinho, já estava com um pouquinho de fome até, disse assim, está liberada. Pode ir, qualquer coisa peça para a produção, quando começar a me chamar eu desço. Eu vou socorrer você, porque realmente não tem condições. Eu desci no carro, eu fui quietinha, encostei minha cabeça, não ficava agradável cochilar, mas fiquei tranquila. Fui pondo comprimidinho também, cheguei lá. Bom, cheguei lá, gravei feito uma doida, várias cenas, aí a última cena do dia, o Del chega e diz assim pra mim, é a cena da loucura. Eu digo, ai Del, você sabe tudo que eu passei antes de chegar aqui gravar essa cena hoje, eu tenho que gravar hoje, porque amanhã nós estamos em outro lugar para gravar a sua morte, que vai ser dificílima. Você tem que gravar essa cena hoje. Tá bom. Aí ele me fazia ficar louca e ficar girando, feito um caranguejo. Ele que me queria como um caranguejo, enlouquecendo, falando, gritando, fazendo, acontecendo. Eu digo, eu vou cair. Eu tive labirintite, eu vou cair, eu não estou aguentando nem ensaiar. Aí diz, ótimo, do chão não passa, agacha, fica que nem caranguejo. Eu fiquei de 4. E eu, de 4, como um caranguejo. Louca, completamente louca. Gritava, fiz uma cena de loucura, ficou ótima. Quando eu levantei para ir embora, eu fui para dentro d'água. O câmera largou câmera, ligou fone, ligou tudo e veio correndo e me segurou. Ele me segurou a tempo, eu ia cair e bater a cabeça numa pedra. E a água já estava até aqui. Loucura isso, né? Bom, me tiraram da água, troquei de roupa, fui jantar, a comida não vinha, Marquinhos Winter perto de mim. Marcos Winter, eu esqueci de falar que eu o reencontrei, que foi divino, porque ele era o meu sobrinho no Pantanal e de repente ele era o meu amante nessa novela. Olha que loucura, né? O que a ficção faz. E eu ficava tão feliz quando eu contracenava, as cenas eram tão boas, né? A gente tinha prazer em trabalhar um com o outro. Marquinhos disse, cara, a Elaine tem que deitar, a Elaine tem que dormir, ela não passou bem, ela fez uma cena muito difícil na praia, a comida atrasou, agora ela conseguiu, comida chegou, ela conseguiu comer, cadê a condução para levar a gente para o hotel? Ela tem que dormir. Marquinhos me defendendo. Ah, não, porque é a última noite que nós vamos ficar aqui, amanhã a gente já vai embora, é a despedida, a última gravação da novela, Eunice morre, as últimas cenas, queremos comemorar. Eu falei, comemorem à vontade, chamam um táxi. Ela tem que ir pro hotel, eu vou levá-la. Aí eu entrei no táxi com o Marquinhos, fomos pro hotel nós dois, e disse, Laininha, não tem ninguém no hotel. Estão lá comemorando. Então vamos fazer o seguinte, meu amor, não tranque a porta do quarto. Você tá onde? Digamos, eu estava no 6, ele estava no 5. Né? Eu estou do seu lado. Telefone, o celular do teu lado. Qualquer coisa, você só aperta. Eu imediatamente empurro essa porta, entro e socorro você. Se a porta estiver trancada, você vai correr riscos. Então fica mais riscos do que a porta aberta, sem trancar. Que ninguém sabe que a tua porta é aberta. Só fica na maçaneta. E foi o que eu fiz. No dia seguinte levantei, não precisei de socorro. Eu estava muito bem, tomei banho, me aprontei, não sei o que. Praia para gravar as cenas da morte da Eunice, que eram dificílimas. 2 bombeiros me aguardando. Digo, oi, companhia, muito prazer. O que vai ser, né? Aonde vai ser e o que vai ser? A senhora vai subir naquela pedra ali. A pedra, gente.
Eu não sei exatamente onde era essa praia. A pedra era imensa. Como é que eu chego lá? Bom, antes a senhora tem que chegar perto da pedra. Depois a gente diz como é que a senhora chega em cima. Nós estamos aqui para ajudar. Aham. Como? Pega no meu pescoço, pega no pescoço dele. Peguei. Puf! Eles me suspenderam. Me levaram. A água não era alta, a água era mais ou menos até aqui. Nem molhei. Né? Me carregaram. Me carregaram, cheguei perto da pedra. Tinha umas pedras assim, né? Mais menorzinhas. Eu estava ali, jogaram uma corda para um bombeiro, outra corda para o outro bombeiro, 2 cordas para mim. E um tipo de um colete, que eles me vestiram, abotoaram aquilo, amarraram com corda, enfim, eu fui amarrada. Aqui assim, né? Embaixo do braço. E uma outra corda na minha mão. Aí eu dizia assim, o que eu faço? Você já fez rapel? Nunca. É a primeira vez. A senhora tem que chegar lá. Depois, quando a senhora estiver perto, até vão ajudar. Vão içar. Ou se a senhora cair, fique tranquila, porque a corda vai segurar. E nós vamos agir. Mas a senhora tem que ir subindo por essa corda, os pés na pedra, e vai só tá com um sapatinho de borracha. Vai subindo. Braço e perna. Braço e perna. Aí um me mostrou como era e eu fui. Ontem eu estava com labirintite, hoje eu estou fazendo rapel. O que esta profissão faz com a gente subir? Bom, cheguei lá em cima, aplaudiram, aí Elaine, não sei o que, tal, começamos, ensaiamos, e Zé Carlos lá em cima, o Marcos Winter lá em cima, o Daniel lá em cima, tinha o dublê lá em cima, o que caía, o maluco, uma roupa igual à minha. Ele realmente, ele rolava e caía num patamar de pedra, Flávio. E se ele errasse, ele ia cair no mar. E as ondas batiam violentamente contra a pedra. O outro lado da pedra, né? Não o lado que nós subimos. E a Eunice corria, ela não parava, ela xingava, ela amaldiçoava, ela mudava de lugar, ela não tinha paz. Eu andei o dia inteiro, não dava para descer para fazer pipi, nada. Não dava para descer para almoçar, nada, nada. Tinha que gravar tudo para depois descer. Então vai. E a Eunice enlouquecida. Aí foi, até que uma hora ela escorrega. E ele ajuda, o personagem do Marcos Winter ajudava. Ela se segura, como a Maria Célia se segurava, evidentemente, que eu não estava pro penhasco. Eu estava de joelhos num lugar baixo, segurando uma pedra com as minhas 2 mãos e a câmera me pegava do alto, como se eu estivesse no penhasco. Né? E ele numa outra pedra, olhando para baixo, como se estivesse falando comigo. Né? E dizia, quero a senha do banco, onde ela tinha escondido todo o dinheiro que tinham roubado, porque ele queria o dinheiro. Aí ela dá a senha, ela está desesperada, ela não tem mais força, ela dá a senha. Quando ela dá a senha, ele solta a mão dela. Ela vai e cai exatamente na plataforma onde o dublê foi rolando. E eu tive que descer com a ajuda dos bombeiros, né, por outro caminho, e tive que ficar ali. A água que batia na pedra às vezes respingava em mim. Me encheram de groselha para fazer sangue e tal. E foi o final da Eunice. A Eunice morreu assim. Depois vinha o Zé Carlos, as pessoas que vinham retirar o corpo, vinha o Daniel, meu filho, chorando porque eu tinha morrido e tal. O final da Eunice foi assim. Olha, uma novela que valeu a pena. Por causa do elenco. A história era boa. Apesar dessa experiência, mas foi bom porque nós aprendemos uma lição. Nós sentimos, para quem não acreditava em nada, era tão forte a impressão dentro daquela casa, que as pessoas que não acreditaram, pelo menos acreditavam, passaram a respeitar. Porque era uma sensação que todo mundo sentia. Normalmente eu tenho respeito por isso.
nessa ocasião, muito mais. Essa foi a minha experiência nessa novela. Depois da novela, muita coisa aconteceu, né? Aí vocês já podem assistir através dos meus vídeos. Eu reformei casa, eu tive uma mudança de vida muito grande, eu tive o AVC, né? Depois das mudanças. E depois de não sei quanto tempo, ainda não fiz as contas, eu voltei na mesma emissora SBT para fazer Chiquititas, que é a novela que eu vou contar para vocês, que foi depois que eu tive o meu acidente vascular cerebral. É isso, meus amores. Então, por favor, o respeito que eu tenho e o carinho que eu tenho por vocês é de graça. E a recíproca tem que ser verdadeira, né? Não agrido ninguém, não vou na página de ninguém agredir quem quer que seja, por causa das opiniões, por causa do ponto de vista, por causa do time, por causa da religião, por causa de política, seja por que for. Eu sou democrata, eu acredito na democracia. E eu não tenho partido político, eu sou patriota. E ponto. E estou aqui tentando levar momentos agradáveis para vocês, uma experiência que eu vivi e que eu quero passar para vocês. Por isso esse programa se chama Arte de Viver. E nós estamos nessa fase, nessa narrativa, porque vocês me faziam muitas perguntas a respeito das novelas e eu resolvi fazer narrativa da minha profissão, da minha carreira e algumas coisas da minha vida pessoal. Poucas coisas, mas algumas coisas. Mas nem por isso as pessoas podem se sentir no direito de me agredir. Não façam isso, ok? E para as pessoas que têm carinho por mim, que me seguem e que gostam daquilo que nós fazemos aqui, o meu beijo, o meu agradecimento. Por favor, não se esqueçam. Deem um like, se inscrevam, toquem o sininho, compartilhem, para o YouTube entender que procede esse canal continuar, né? E distribuir para mais pessoas, para a gente poder aumentar cada vez mais essa corrente do bem. Beijos no coração de vocês. Até o próximo programa. Arte de Viver.